Oi, gente, tudo bem? É Gleidson de novo para mais uma aula aí de biologia do nosso cursinho pré-colune. Hoje a gente vai falar então sobre eumitoses, tá? Eumitos, a gente já tinha visto aí na última aula, significa verme, né? E ose é uma terminação aí que a gente usa para, lembra lá de vírus, virose? Para falar então de alguma infecção que é causada por algum organismo, que aqui no caso são os vermes, tá bom? E antes de começar, uma coisa extremamente importante para a gente falar nessa aula, a gente vai trazer aqui algumas doenças e vocês vão perceber que a profilaxia, né? A profilaxia é a medida de prevenção que a gente toma, né? O que que a gente pode fazer para evitar aquela doença, tá bom? Vocês vão ver que a profilaxia para todas as doenças que a gente vai ver aqui hoje é saneamento básico. E isso, gente, é uma coisa que se alcança através de política, tá? Então, a condição de saúde de um país está completamente relacionada com a condição política desse país, tá bom? Então é extremamente importante a gente ter isso em mente, que a questão de tipo de infecção, da quanto que a gente tem dessas doenças, de quantas doenças que existem causadas por vermes, aonde essas doenças mais assolam a população, isso tudo está relacionado a questões de políticas públicas. E o que a gente tem que fazer por isso é lutar para que todos os seres humanos tenham acesso ao que eles são dignos. Uma moradia de qualidade, um local sanitizado, um local onde eles possam trabalhar com saúde, um local limpo, um local onde eles possam dormir confortáveis e acesso a alimento e água aí de qualidade, né, e descontaminados, tá? Então, dito isso, vamos seguindo aí para a nossa aula, conversando sobre a primeira doença, a esquistossomose. Então, a esquistossomose é causada pelo Esquistossoma mansoni, mas também pode ser causada pelo Esquistossoma japonicum ou Esquistossoma hematóbio, tá bom? Então, como que é a infecção por essa doença? Bem, a pessoa vai se contaminar por esquistossoma quando ela estiver ali em algum local, algum ambiente aquático, como uma poça d'água, uma represa, algum lugar ali que está contaminado por essa, por esse verme, tá? No caso do esquistossoma, uma das fases larvais dele é conhecido como cercária, que é um verme que fica ali nadando e ele consegue penetrar a pele da pessoa, tá bom? Outro detalhe, aqui nesse caso do esquistossoma, a gente tem dois hospedeiros. O hospedeiro definitivo, que é o ser humano, porque é na gente que o verme consegue completar o seu ciclo, né, fazendo a reprodução sexuada. E ele também tem um hospedeiro intermediário, que vai ser o caracol, tá bom? Então a pessoa entrou ali na água, aquela água está contaminada com esquistossoma, né? E aí é, a cercária vai e consegue penetrar a pele da pessoa. O que acontece a partir daí? Bem, quando essa larva entra no sangue da pessoa, ela vai passar por várias transformações. E assim que ela chega lá no fígado da pessoa, ela vai se alojar ali. Porque ali vai ser o local de maturação, ou seja, de se tornar maduro, né? Então é ali que o verme vai ficar maduro, tá? Depois que o verme ficar maduro ali, eles vão viajar de novo para a corrente sanguínea e dessa vez eles vão ficar lá na rede de vasos sanguíneos aqui do mesentério, que é aqui próximo do intestino delgado, tá bom? E aí, isso vai depender de qual extossoma que a gente está falando. Se for o Mansoni e o Japonicum, vai ficar então o macho e a fêmea, né, do verme, alojado aqui nas veias próximas do mesentério, nas veias do mesentério. Se for o hematóbio, os adultos vão ficar alojados lá nas veias da bexiga, tá? Então, se for Mansoni e Japonicum, o que vai acontecer? O macho e a fêmea, depois que eles chegam ali, eles se acoplam um no outro. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu passei na última aula uma foto do esquistossoma, né? Que tem um macho, que ele é grande assim, ele é mais gordinho, e ele tem uma fissura no meio. Nessa fissura fica a fêmea morando ali dentro dele, né? Entre aspas assim. Nisso eles ficam copulando 24 horas sem parar, então eles liberam muitos ovos. Se tiver a infecção ali no mesentério, o que acontece? Esses ovos, eles conseguem furar as paredes ali dos vasos sanguíneos com com esse espinhozinho aqui e chegar até o intestino delgado.
Ou então, no caso do hematóbio, vai chegar até lá na bexiga, né? Lá no interior da bexiga. De toda forma, esse cistosoma vai ser eliminado de novo no ambiente, através das fezes ou da urina, tá? Se a pessoa não tiver um local apropriado onde ela possa fazer as suas necessidades, onde ela possa fazer cocô e xixi, o que acontece é que os ovos vão ser liberados no ambiente, e aí, se estiver próximo de um corpo d'água, ou então se chover ali, o que acontece é que esses ovos, então, vão ali ser levados até um corpo d'água, onde a larva vai sair, né, vai eclodir. Essa larva primeira é chamada de miracídio, e o miracídio, então, ele vai procurar um caramujo, né, que é uma espécie específica aí de caracol, tá? Que eles vão usar como hospedeiro intermediário. Eles vão infectar o caracol, então, e depois, lá no caracol, eles vão passar por várias transformações. A larva vai fazer várias multiplicações, vai se reproduzir, o que é uma coisa muito diferente, porque normalmente larva não tá, não é, a larva é um período em que o animal não está se reproduzindo ainda, né? Mas é que no esquistossoma, a larva já está produzindo loucamente ali dentro do caramujo, fazendo várias outras larvinhas. E aí ela sai ali para o ambiente aquático, se transforma em cercária, né? Novamente, para poder penetrar a pele de um ser humano e reiniciar esse ciclo, tá bom? Então, o que acontece é que quando então o esquistossoma ele chega ali no fígado, ele causa todas essas infecções e tal, o que acontece é que você pode ter uma inflamação, né, do seu fígado ou então de outros órgãos ali, como o baço, tá? E é por isso também que essa doença é conhecida como doença da barriga d'água, que talvez você já deve ter ouvido falar por esse nome, né? Que realmente a barriga da pessoa cresce muito, que ela fica inchada ali, tá bom? Que é justamente por conta desse processo inflamatório da infecção causada por esse parasita, tá? Como todas essas doenças estão relacionadas, muito relacionadas ao sistema digestório, então os sintomas vão ser muito próximos e bem parecidos, tá? Aqui no caso do esquistossomose, vai ser febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia, tá? E aí, como eu já tinha dito, pode ocorrer inflamação, então, desses outros órgãos, tá bom? É extremamente importante lembrar que esses parasitas, eles vão estar se alimentando dos nutrientes que era para estar indo para o corpo da pessoa, né? Então isso pode causar aí um grande enfraquecimento mesmo, né? E a pessoa realmente se sentir bem aí fraca, muito debilitada aí quando ela está, né, com esse esquistossoma, né? E aí, como eu já tinha dito, se a pessoa tivesse um local adequado onde ela pudesse fazer as suas necessidades, isso evitaria desses ovos chegarem ao ambiente, né? E recomeçar de novo esse ciclo, né? Mas, como já tínhamos dito também, isso é uma questão de políticas públicas. Nós temos a teníase e a cisticercose. A teníase que pode ser causada aí pela tênia saginata, que é a tênia lá da vaca, e a tênia sólio, que é a tênia do porco. A tênia sólio também, ela pode causar a cisticercose, tá? São duas doenças aí que a gente vai ver como que acontece então. Bem, uma das formas mais comuns de você se contaminar com o tênia é ingerindo os ovos dela através de alimentos contaminados, principalmente carne mal passada, ou mal cozida, crua, enfim, tá? O que acontece? Quando a pessoa então come uma carne contaminada, o ovo vai entrar ali no intestino vai entrar ali no sistema digestório da pessoa, e conforme ele for viajando até chegar lá no intestino delgado, a larva vai se maturando, se transforma no maduro, e quando chega lá no intestino delgado, então, os adultos vão se prender ao intestino com as ventosas que tem ali na cabeça da tênia, tá bom? Então nós temos aqui a tênia saginata, que é a da vaca, ela tem essas quatro ventosas, né? Nós temos a tênia sólio aqui, que vai ter as ventosas, e além das ventosas, ela vai ter um gancho no ápice da cabeça dela, que ajuda ela a se prender ainda mais no intestino, tá bom? E aí o que vai acontecer então? Aqui também nós vamos ter o hospedeiro definitivo como ser humano e o hospedeiro intermediário vai ser o porco ou a vaca, tá bom?
ou boi, tá? É, então, ok. Quando chega ali no intestino, então a tênia vai começar a se desenvolver, né? E vai dar, então, início à criação, à reprodução também, tá? O que acontece? Lá na nossa aula passada, a gente tinha conversado sobre a anatomia desses bichos, né? Tem a cabeça, o pescoço e o estróbilo, que é toda essa parte aqui, né? Que fica toda enroladinha ali, tá? Cada parte desse estróbilo, cada quadradinho, cada segmento é chamado de proglote. Dentro de uma proglote vai existir os órgãos responsáveis por gerar gametas masculinos e os órgãos responsáveis por gerar gameta feminino. Tudo isso dentro de uma única proglote. Então, se ela tiver 1.500 proglotes, então ela tem 1.500 gametas, órgãos masculinos e órgãos femininos, tá bom? Órgãos gerando os gametas masculinos e órgãos gerando os gametas femininos, tá? Então, e aí o que acontece? Quando essas proglotes estão maduras, vai ocorrer uma autofecundação dentro dela, ou seja, o espermatozoide vai encontrar o óvulo ali dentro da mesma proglótide, e quando isso acontece, essa proglote ela vai sair, ela vai se destacar ali da tênia, tá? E vai sair, então, para o intestino afora e se desenvolver como um ovo, tá? Então, essa daqui são diferenças, como que é a proglote, né, as proglotes grávidas, né, das tênias. E então vai seguir todo o intestino e depois a pessoa vai acabar defecando também esses ovos da tênia. Repetindo, se a pessoa não tiver um ambiente adequado onde ela possa fazer as suas necessidades, essas fezes, por estarem no ambiente, pode estar também em contato com outros animais, como vacas e porcos, né? Principalmente se for em uma região de produção, né? Fazenda, alguma região rural, né? Mais carente, que não tem a presença desse saneamento básico, né? E o que pode acontecer é do porco entrar em contato com esses ovos também, né? Porque os ovos vão estar ali no ambiente, né? E aí o porco, ou então a vaca, acaba se contaminando e ingerindo aquele ovo de tênia ali também, tá? O que acontece quando o ovo é ingerido, então, aí, pelo porco ou então pela vaca? O que vai acontecer é que a larva, então, ela vai penetrar lá na parede da musculatura desses animais, tá? E ali elas vão se prender, tá? Então o animal vai comer ali o ovo, aquele ovo vai se desenvolver ali numa larva, né? Que é uma larva, mas é como se fosse. Ela ainda vai estar um pouco diferente do que vai ser o adulto, tá? Enfim, aí vai ter uma larva, o animal vai comer ali, né? Essa larva vai sair na corrente sanguínea e vai ir até a musculatura desse animal e vai se prender ali. E ali ele vai ficar. Quando esse animal for sofrer o abate para poder ser vendido, né, para alimentação, o que acontece? Lá no meio da carne desse animal, então, vai ter os ovos de larva. Vão estar as larvas, né, da tênia, tá? E aí o que acontece é que essa carne vai ser vendida, né? É uma carne que está contaminada. Normalmente as pessoas falam que essa carne é carne de canjica ou carne de pipoca, porque realmente vai aparecer várias canjiquinhas assim, que são essas larvas ali na carne, tá? É... E aí a pessoa compra aquela carne ali, às vezes não tem condições de preparar ela da forma correta, né? Ou então gosta de comer a carne mal passada, enfim, e acaba ingerindo ali a larva da tênia de novo e reinicia o ciclo, tá? Só que aqui isso é a teníase, tá? Gente, uma tênia ela pode ficar muito grande, uma tênia ela pode chegar a 8, 9 metros de tamanho, tá bom? Então, esse bicho fica completamente enrolado ali no seu intestino. E ele vai se nutrindo é, dos seus nutrientes. Então, pensa num bicho, uma tênia enorme ali dentro, né? Se alimentando daquilo que era para servir de alimento para você, tá? É, nós temos uma outra doença também que é a cisticercose, que vai ser causada então aí pela tênia folium, tá? A cisticercose é quando, ao invés
do porco ou da vaca comer lá do. Ó, ao invés do porco comer o ovo que está no ambiente, o que pode acontecer é que uma outra pessoa pode acabar ingerindo aquele ovo, tá? E aí o que vai acontecer? Esse ovo, se ele for ingerido ali no ambiente, como que isso pode acontecer, Gleison? A pessoa pode, aquele ovo ele pode cair num corpo d'água e a pessoa pode estar ali e engolir sem querer, ou então usar aquela água para poder fazer alguma comida, para poder limpar alguma coisa. Enfim, ela acaba tendo contato com aquele ovo que estava no ambiente. E aí o que vai acontecer é que essa pessoa vai servir de um hospedeiro intermediário, ao invés de ser o porco. E o problema maior aqui, nesse caso, é que quando a larva é, infecta o porco, ela vai parar ali na musculatura, né, dele. Quando ela infecta um ser humano, ela consegue viajar até o sistema nervoso da pessoa e vai acabar se fixando ali no cérebro. E aí a larva vai ficar ali e vai se desenvolver lá no cérebro da pessoa. Então isso pode causar danos severos, permanentes, né? Isso se não levar a óbito, né? Se não levar à morte, tá? Então, quais são seus sintomas aí da teníase, no caso, né? Vai ser náusea, vômitos, diarreias, né, ou constipação, cólica intestinal, alteração no apetite, cansaço, né? A pessoa vai começar a ficar desnutrida porque todo o nutriente dela tá indo para o verme, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. No caso da cisticercose, pode ser dores de cabeça e convulsões, né? Quando a larva se infectou o cérebro da pessoa. E além de outros sintomas neurológicos aí, como quadros de epilepsia, tá? Então, é, é que é extremamente importante da gente saber a diferença dessas duas doenças. Em uma, a pessoa vai se alimentar, a pessoa vai ingerir a larva que já está desenvolvida na musculatura de um animal, tá? No outro caso da cisticercose, a pessoa está ingerindo o ovo diretamente do ambiente, tá? É por isso que pode ter esses dois quadros diferentes aí quando se trata da tênia sólida. A próxima doença é a ascaridíase, né, causada aí pelo Ascaris lumbricoides, a nossa famosa lombriga. Então, gente, no caso dessa doença daqui, ela é uma doença monoxêmica. O que significa ser uma doença monoxêmica? Significa que agora esse verme ele não precisa mais de invadir um ser humano e um caramujo, um ser humano e um porco. Ele não tem mais essa necessidade de mais de um hospedeiro, ele só precisa de um único hospedeiro agora, tá? Que é o caso aí da Ascaris lumbricoide. Então, o que, que vai acontecer aí no caso da Ascaris, tá? A pessoa vai então ingerir aí o, a larva dela, né, ali dentro ali do ovinho. E aí o que vai acontecer? Essa larva vai passar então ali pelo intestino da pessoa, né? Essa é uma larva filariote, tá? E quando a gente tá. Aqui vocês estão vendo que tá escrito L1, L2, L3. Isso aqui são estágios de. São fases de vida dessa larva, tá? E para ela chegar na fase adulta, ela tem que obrigatoriamente passar por todos esses estágios. Larva L1, larva L2, larva L3, larva L4, até chegar no adulto, tá? E o que vai acontecer então? A pessoa ela vai ingerir aí, através de alimentos contaminados, ou então de água contaminada, a larva filarioide, que ela está no estágio L3 dela, tá? É, quando a larva chega lá no. Deixa eu só colocar isso aqui de uma vez para não ficar perdido. Quando a larva chega lá no intestino delgado, o que, que ela vai fazer? Normalmente, o adulto ele já se desenvolve no intestino delgado, mas a larva vai estar no estágio L3, lá no intestino ainda. Então, o que que isso. Então, ela não está preparada para se maturar, porque ela ainda tem que passar por várias outras fases, né? E aí, o que acontece? A larva chegou lá no intestino delgado, ela vai sair ali do intestino delgado, vai chegar nos vasos sanguíneos, dos vasos sanguíneos ela vai chegar lá no fígado,
Do fígado ela vai viajar para o coração e do coração ela vai ter acesso até os pulmões. Quando chega no pulmão, essa larva vai então se tornar uma larva L4, tá bom? E do pulmão, então, para os alvéolos ali, né, para os brônquios do pulmão, ela vai se tornar então uma larva L5, tá? E aí, o que acontece? Quando a larva já está no estágio L5, ali no brônquio do seu pulmão, ela consegue ir rastejando até ali próximo da sua traqueia, né? Quando ela chega nesse espaço, você começa a sentir um certo incômodo. Nesse incômodo, a pessoa acaba engolindo, né? Seja comida, água, só saliva mesmo para parar aquele incômodo. Garganta tá raspando igual a minha tá raspando agora. Enfim. É... E aí a pessoa acaba engolindo. E ela manda de novo essa larva lá pro intestino, pro sistema digestório, estômago, enfim. E chega lá no intestino e agora a larva já está no estágio L5. Quando ela chega lá no intestino delgado, ela então se torna adulta, tá? Então, olha só, ela faz uma viagem enorme no seu corpo, sai pro sistema circulatório, vai pro fígado, vai pro coração, pulmão, brônquio, traqueia, estômago, depois volta pro intestino delgado de novo para poder cumprir ali o seu ciclo de vida. E é por isso que ela não precisa de outro hospedeiro, justamente porque ela já consegue viajar por todo o seu corpo, fazendo todas essas mudanças que ela precisa, tá? Quando chega lá no intestino delgado, então, ela começa a liberar os. Ela já está adulta, começa a se reproduzir ali e a liberar, então, os ovos, tá? Os ovos vão sair no formato de larvas rabiditoides, tá? Que seriam aí larvas no estágio L1 e no estágio L2. E uma pessoa ela só vai ser contaminada, né? Só vai sofrer infecção se ela ingerir alguma larva no estágio L3, tá? Então, depois que essa larva sai ali através das fezes, né? Ela vai ser uma larva infértil a princípio. Depois ela vai ser fertilizada, vai passar por várias transformações até chegar a L3 e reiniciar o ciclo. Os sintomas, então, aí da ascaridíase vai ser febre, dor de barriga, diarreia, náuseas, bronquite, pneumonia, né? Porque é um verme que consegue atingir os pulmões. Então, por conta disso, que pode surgir aí bronquite, pneumonias, né? Confusões e esgotamento físico e mental, tá? Lembra que a ascaris lumbricoide ela pode chegar até 25 a 30 centímetros a fêmea, tá? E aí, normalmente, você não vai ter só um verme, você vai ter milhares, milhares não, misericórdia. Você vai ter muitos vermes ali no seu intestino e isso vai drenar completamente os nutrientes que deveriam estar indo pro seu corpo, tá? Agora nós vamos falar da doença do famoso amarelão, ou então ancilostomíase, tá? Ela é causada então aí pelo ancilostoma do Denali, ou então pelo Necato americanus, tá bom? Foram aqueles que no início, que na aula passada, eu até mostrei a carinha deles, que eles têm uns dentinhos assim. Enfim, essa também é uma doença de ciclo monoxênico, ou seja, ela só precisa de um único hospedeiro, tá? O que acontece então? Como que é a infecção por ancilostomíase? Nesse caso, gente, a larva ela vai conseguir penetrar na pele também. Ou seja, né, são bichos aí muito pequenininhos que conseguem aí entrar pele afora na pessoa, tá? E isso, para a pessoa, nesse caso, para ocorrer essa contaminação, a pessoa tem que estar em um ambiente contaminado descalço, tá? Ou então colocar a mão no solo, estar com as mãos contaminadas, tá? E aí o que acontece? Esse também é um daqueles bichos que vai fazer aquela viagem louca no corpo, tá? Então ele vai chegar ali no sistema circulatório. Do sistema circulatório vai fazer aquela viagem toda que a gente já tinha falado, né? Até que ele vai cair no intestino delgado, tá? Que é onde as larvas vão se desenvolver, tá? Essa viagem toda é aquela que a gente já tinha comentado da lombriga, que ocorre aqui também no ancilostoma, tá? Aqui no ancilostoma, então, ele vai passar do vaso sanguíneo, ele vai, então, pro fígado, do fígado ele vai pro coração, do coração ele vai pro pulmão, do pulmão pros brônquios, dos brônquios pra traqueia. Chega ali na traqueia, a pessoa engole ele vai pro intestino delgado, e é lá, então, que ele vai começar a se reproduzir, tá?
No caso do ancilostoma, ele não vai usar os seus nutrientes para poder se alimentar. O que ele vai fazer é que, como eu tinha mostrado na última aula a carinha deles, eu devia ter colocado aqui, mas desculpa, eu não coloquei. Mas vocês podem pesquisar esses nomes, tá? É, eles têm os dentinhos, então eles vão ficar mordiscando ali a parede do intestino, tá? Isso vai ocorrer em algumas hemorragias, né? Perda de sangue, né? E aí pode gerar bastante dor e muito, muito desconforto mesmo na pessoa, além de náuseas, vômitos, né? Diarreia e o cansaço, tá? É... E o fato dessa doença chamada de amarelão é que às vezes você vai ter uma perda de nutrientes muito grande e isso vai afetar muito também o seu fígado. Por conta disso, o seu fígado está completamente relacionado, né, a, a a filtração, né, de impurezas no seu corpo e tal. Então, como você tá com o seu fígado tá ali, não está funcionando muito bem, você está contaminado e tal, isso começa a aparecer na sua pele, então, como sintoma. Você começa a ficar com uma pele mais amarelada, tá bom? E é por isso que ela é conhecida como a doença do amarelão, tá? E aí, então, o que acontece? Lá no intestino delgado, o verme, então, vai se reproduzir, os ovos dele vão ser liberados nas fezes, né? Se a pessoa não tiver onde defecar, pode defecar no ambiente, por exemplo. As fezes, os ovos do verme vão ficar no ambiente e contaminar, né? Pode contaminar aí uma outra pessoa, né? A nossa penúltima doença, então, é enterobíase ou oxirose. Eu nunca descobri como falar o nome dessa doença. Oxirose. Enfim, a enterobíase vai ser causada aí, então pelo enteróbios vermiculares, tá? Que também é uma doença aí que faz parte de um parasita monoxênico, né? Então ele só precisa de um único hospedeiro para poder, né, completar o seu ciclo. A infecção por essa doença vai ocorrer através da ingestão desses ovos, tá bom? E aqui no caso da enterobíase, gente, é o mesmo caso do lado da lombriga, mas que eu esqueci de falar, então eu vou falar aqui. Os ovos de lombriga, eles são muito, 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 muito pequenininhos mesmo. Eles são minúsculos. A gente não consegue ver isso a olho nu, tá? São muito pequenos mesmo. E dos enteróbios, é menor ainda do que isso, tá? Então, é um ovo tão pequenininho, tão leve, que ele pode estar suspenso no ar, tá? Dependendo ali da condição que for, você pode se contaminar simplesmente respirando, você tá ali andando e tal, você, ó, caiu na sua boca, você não viu, porque não tem como ver. E é muito leve, tá bom? E aí, o que vai acontecer então é que a pessoa vai ingerir esse ovo, né, que tem esse embrião então ali, né, da larvinha. E esse bichinho vai chegar até lá na verdade o ovo dele vai chegar até o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, a larva eclode, né, sai do ovo. E aí, ela vai viajar então ali até o intestino grosso, né? Onde ela vai se tornar adulta, tá? Quando ela chega lá no intestino grosso, ela vai começar a é, se reproduzir, né? Sempre, dificilmente você vai se contaminar apenas com o ovo. Normalmente, se você está em um ambiente contaminado, ele vai ter centenas de milhares de ovos. Então, nessa contaminação, você vai ter larvas tanto fêmeas quanto machos. Isso, então, vai favorecer que elas se reproduzam ali dentro do intestino grosso da pessoa, né? Isso daqui é uma doença um pouco mais diferente, porque todas as outras que a gente tinha falado até aqui, né? Os adultos se desenvolveram no intestino delgado. Essa não é no intestino grosso. E aí o que acontece então? Quando chega a noite que você está deitado e o seu intestino grosso ele está tombado, as fêmeas que estão prenhas, elas vão viajar pelo seu intestino grosso. Então elas vão estar aqui, né, na região aqui do seco. Elas vão viajar por todo o seu intestino grosso e vão sair pelo ânus. Então, olha só, nesse caso, não tem necessidade da pessoa defecar os ovos desse verme, porque o próprio verme já sai pelo ânus da pessoa. Quando ele sai ali no ânus, ele vai ficar na região periférica ali, em volta do ânus, né? Que é a região perianal.
Ali que as fêmeas vão botar os ovinhos dela, então. Então, a pessoa deitou, né, dormiu, as fêmeas vão viajar o intestino grosso, sair pelo ânus, e em volta do ânus, na parte de fora mesmo, em volta do ânus, vai colocar os ovinhos ali. Toda vez que ela, enquanto ela tá ali nessa viagem, que ela sai ali na região perianal, ela começa a morder a pele da pessoa. E isso pode desenvolver então uma coceira, né? Um incômodo ali. E como a pessoa está dormindo, ou então é uma criança e não tem maldade disso, acaba coçando, né? E depois de um tempo coloca a mão na boca, por exemplo. Nisso, a mão da pessoa está completamente contaminada, então, por esses ovinhos, tá? Porque eles são tão pequenos que eles conseguem até passar assim por malha de roupa, por qualquer coisa mesmo. Eles são bem minúsculos. E aí a pessoa acaba então coçando ali, e depois coloca a mão na boca, e aí ela reinicia o ciclo do verme. E é por isso que eu até coloquei aqui um destaque de autocontaminação, tá? Muitas das vezes a pessoa vai desenvolver essa infecção e esse quadro não vai vai ser um quadro que vai ficar reiniciando o tempo inteiro enquanto a pessoa se autocontaminar. Então ela se contaminou, aí depois foi lá, a fêmea chegou à região perianal, liberou os ovos, a pessoa teve contato com os ovos, depois colocou o ovo na boca e reinicia o ciclo. Isso vai acontecer uma porção de vezes, né? Então, até que isso seja interrompido aí por um vermífugo, tá? Os sintomas aí dessa doença, então, vai ser a coceira na região anal ou na região vaginal, a insônia, né, a irritabilidade e agitação, justamente por conta de ter essa coceira toda, né, desse bicho fazendo mordendo ali na região perianal, dores abdominais também e náuseas, tá bom? E aí, então, para finalizar essa aula, que eu já nem sei quantos minutos que já tá dando, mas já deve estar um pouco longuinha demais, a gente vai falar sobre a tricuríase, que é causada aí pelo Tricuris trichiuria, trichiura, Tricuris trichiura, enfim, tricuríase. A tricuríase, então, ela vai ser um pouco parecida também com esse último que a gente viu, tá? É... Também é uma doença monoxênica, né, que tem aí um único hospedeiro, né, para poder desenvolver o ciclo de, de vida dela. E a, a, a contaminação, então, vai ocorrer aí quando a pessoa vai ingerir os ovos, então, dos tricúrios, tá? A pessoa vai ingerir esses ovos vão chegar ali no intestino delgado, ali a larva vai eclodir, então, e viajar, então, até o intestino grosso. No intestino grosso, ali na região do seco, a, a, os machos e fêmeas já vão estar adultos, né, maduros, e eles vão começar, então, a se reproduzir bastante ali, né? E aí, nisso, você acaba eliminando aí os ovos, então, desses vermes aí, através das fezes, tá? Eles já estão ali no intestino grosso, reproduzem, liberam os ovos, e os ovos saem ali com as fezes, né? Quando os ovos saem ali nas fezes, né? Se a pessoa não tiver um local onde ela possa defecar, essas fezes podem parar ali no ambiente, né? E ali no ambiente, então, na terra mesmo, o tricúris vai sofrer a sua maturação, né? Até estar no estágio infectante, né? E aí, nesse estágio infectante, ele pode novamente contaminar uma outra pessoa, tá bom? É um ciclo bem parecido com o último que a gente viu, mas com exceção daquela viagem que a fêmea faz no intestino grosso, né? Que não tem isso, tá bom? Então, gente, basicamente são esses assim os ciclos dessas doenças, tá bom? É, como eu tinha dito e vale ressaltar, quando a pessoa tem condições, né, realmente de ter um ambiente onde ela pode defecar, onde ela pode urinar, né? Isso evita bastante a incidência dessas doenças. É por isso que talvez, se você é uma pessoa, algum morador de cidade grande, nem precisa ser capital, mas se você mora em um local onde você já tem um privilégio de ter uma casa com banheiro, com saneamento básico mesmo, né, um saneamento
básico, né? O próprio nome já diz que é básico para manutenção da saúde da população e de todo mundo, né? Então isso já é um privilégio muito grande. Mas infelizmente isso não é a realidade de muitas pessoas. Tem gente que infelizmente não tem, né, acesso aí ao saneamento básico, né? Uma coisa que deveria ser tão assim comum para todo mundo, né? E a gente consegue alcançar é, o que que a gente pode fazer para poder lutar por essas pessoas é lutar por políticas públicas que possam realmente ajudar essas pessoas, gente. A política ela tá aí para isso, sabe? Então, a gente realmente fazer um esforço, né, e reforçar o pedido com as autoridades para que possa ter saneamento básico em todos os distritos, em todos os municípios, independente do tamanho que seja, para que possa reduzir a incidência dessas doenças, tá? Porque são doenças aí muito comuns. Na verdade, estou falando aqui como se elas não fossem comuns no ambiente urbano, é que elas são comuns, mas não são tão comuns assim, né? Com certeza todo mundo já teve uma lombriga, um oxiurus, alguma coisinha assim, tá? Mas quando a gente tá falando de um ambiente um ambiente onde a pessoa não tem nada, não tem nenhum saneamento, não tem nada, a pessoa pode ter todas essas contaminações de uma vez só. Então imagina só a tragédia que seria isso, né? Isso afeta muito o organismo de alguém, tá? E só uma curiosidade, recentemente eles fizeram uma pesquisa aqui em Belo Horizonte, né? A cidade de onde eu vim e de onde eu falo hoje. E eles verificaram, acho que cerca de 30 ônibus de linha. Era 30 ônibus, se eu não me engano. É, e eles descobriram então que 100% dos ônibus estavam contaminados com ovos de lombriga, tá? Então isso só para vocês saberem que às vezes o verme está circulando entre a gente, né? Mas o que não faz ter uma explosão de casos ou então ter casos mais graves, né? É justamente que nós, ainda assim, quando chegamos em casa, nós temos o nosso banheiro, nós temos o nosso chuveiro, né? Um local onde a gente possa se higienizar, a gente tem condições de manter a nossa comida bem cuidada e também recebemos água encanada e água tratada, né? Então isso é só uma curiosidade para vocês ficarem sabendo, tá? E eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar as aulas de exercício aqui. Mas enfim, depois eu faço uma aula de exercício sobre esse tema e eu coloco aqui no canal para vocês, tá? No mais era isso, gente. Muito obrigada pela presença e pela atenção de vocês e até a próxima.